Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje teremos a aula de número 7. Veremos o que são múltiplos e divisores. Para entendermos bem esses dois conceitos, vamos ver alguns exemplos. Vamos começar aqui pelos múltiplos. Por exemplo, pessoal, será que eu posso dizer que o número 6 é múltiplo de 3? O que é que significa essa palavra múltiplo? Eu só poderei dizer que 6 é múltiplo de 3 se eu conseguir algum número que vezes 3 dê o número 6. Será que a gente consegue isso? Claro! Veja que 6 é múltiplo de 3. Por quê? Porque 3 vezes 2 é igual a 6. É essa a ideia de múltiplo, pessoal. Múltiplo vem de que operação? Da multiplicação. Então, eu só sei que um número x é múltiplo de um número y se eu encontrar um outro número que vezes y dê o número x, como no caso aí do número 6. Eu só soube dizer que ele é múltiplo de 3 porque eu encontrei um número que vezes 3 deu o 6. Beleza? Dessa forma, pessoal, cada número natural vai ter o seu conjunto de múltiplos. Veja só, quem seria o conjunto dos múltiplos do número 3? Geralmente a gente representa assim, pessoal, M3, ou seja, o conjunto dos múltiplos do número 3. Serão esses números, olhe, o 0, o 3, o 6, o 9, o 12, 15, 18 e assim sucessivamente. Percebam que o conjunto dos múltiplos ele não para, ou seja, ele é infinito. Por isso que eu coloquei as reticências. E se vocês perceberem, os números que formam o conjunto dos múltiplos do número 3, do nosso exemplo aqui, cada um deles a gente sempre consegue escrever como alguém vezes 3. Perceba, 0. Eu posso escrever ele como sendo 0 vezes 3. O 3, eu posso escrever como sendo 1 vezes 3. O 6, eu posso escrever como sendo 3 vezes 2. O 9, 3 vezes 3. O 12, 3 vezes 4. 5, 3 vezes 5. E o 18, 3 vezes 6. Então, perceba que, de fato, todos os números que compõem o conjunto dos múltiplos de 3, a gente sempre consegue escrevê-los como sendo 3 vezes alguém. E isso vai acontecer para qualquer número natural. Por exemplo, quando vocês forem formar o conjunto dos múltiplos do número 4, cada número que vai compor esse conjunto, você vai conseguir escrevê-lo como sendo 4 vezes alguém. Isso para todos os números que vai compor aí o conjunto dos múltiplos de 4. Se vocês perceberem também, isso aqui lembra alguma coisa. A tabuada. De quê? Da multiplicação. Por exemplo, tabuada do 9. Todos aqueles resultados lá são o quê? São múltiplos do número 9, já que a tabuada é do 9. A tabuada do 6. Todos aqueles resultados lá das multiplicações são múltiplos de 6. E isso vai acontecer em todas as tabuadas da multiplicação. Vamos fazer mais um exemplo de múltiplos. Quem seria, pessoal, os múltiplos de 7? Seria o 0, o 7, o 14, o 21, o 28, o 35 e assim sucessivamente. Ou seja, o conjunto dos múltiplos de um número ele é sempre infinito, não para. Percebam que, nesse caso aqui, do conjunto dos múltiplos do número 7, a gente sempre está andando
de 7 em 7 a partir do zero. E outra coisa que eu chamo a atenção de vocês é que o número zero ele está em qualquer conjunto de múltiplos de algum número. Ou seja, o número zero ele é múltiplo de qualquer número. Por quê? Porque a gente sempre consegue escrever o número zero como sendo zero vezes o próprio número, ou seja, vezes o próprio número do conjunto que você está aí escrevendo os múltiplos dele. Como escrevemos aqui, olhe, ou seja, 0 vezes 3, e também poderemos escrever aqui, como sendo 0 vezes 7. É por isso que o zero é múltiplo de qualquer número. Daí, pessoal, nós temos algumas observações. A primeira delas é que o número zero é múltiplo de todos os números. Ou seja, sempre que você for construir o conjunto dos múltiplos de algum número, o zero sempre estará lá. A observação 2 é que todo número é múltiplo do número 1. Por quê? Vamos construir o conjunto dos múltiplos do número 1, M1, né? M1. Se vocês perceberem, pessoal, vai ter o 0, o 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Percebam que todos esses números a gente consegue escrever como sendo alguém vezes o número 1. Não é isso? Que nesse caso vai ser eles próprios. E assim sucessivamente. Veja que o 3 eu posso escrever como sendo 3 vezes 1, o 4 como sendo 4 vezes 1, o 5, o 6 e o 7. Certo? Por isso que a gente diz que todo número é múltiplo do número 1, ou seja, o conjunto dos múltiplos do número 1 é formado por todos os números naturais a partir do zero. A observação 3 é que todo número é múltiplo de si. Ou seja, se você vai descobrir quem são os múltiplos de 10, o 10 também é múltiplo dele próprio. Ah, nós vimos aqui múltiplos de 3. Veja que o 3 é múltiplo dele próprio. Múltiplos de 7 aqui embaixo. O 7 também é múltiplo dele próprio. Múltiplos de 1 aqui. O 1 também é múltiplo dele próprio. E isso vai valer para qualquer número natural, pessoal. Todo número é múltiplo de si próprio. E a observação 4. Nessa observação, eu pergunto para vocês, quem são os múltiplos de 0? Ou seja, quem é o M0? Nesse caso, pessoal, será apenas o número 0. Ou seja, o conjunto dos múltiplos de 0 é composto apenas por um número, que é ele próprio. Com essas observações, a gente encerra o conteúdo de múltiplos de um número natural. Agora, falaremos sobre os divisores de um número natural. E quando a gente pensa na palavra divisores, qual é a operação matemática que vem em nossa mente? Divisão. E o que seria, pessoal, o divisor de um número? Vamos pegar um exemplo para a gente entender facilmente. Veja só. Será que eu posso dizer que o número 3 é divisor do número 6? O que é que vocês acham? Eu só posso afirmar, pessoal, que o 3 é divisor de 6 se ele dividir o 6 e a divisão for exata. Ou seja, se eu pegar o 6, dividir por 3 e der resto 0. Não foi isso que nós vimos lá? Quando estudamos os números naturais, a divisão só era exata quando o resto era igual a 0. Beleza? Veja só, vamos pegar o 6 e dividir por 3. Dividindo aqui, pessoal, vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Vem menos 6 aqui e o resto é 0. Então, essa divisão é o quê? É exata. Como ela é exata, eu posso sim dizer que 3 é divisor de 6. Pessoal,
Agora eu vou fazer um outro questionamento para vocês. Veja só. 6 é divisível por 3? Na primeira pergunta, nós tínhamos a palavra divisor. O que é que significa a palavra divisor? É aquele que divide. Aqui na primeira pergunta, eu estou perguntando se 3 divide 6. Então, divisor é aquele que divide alguém. E nesse caso aí, a nossa pergunta era se 3 dividia quem? O número 6. Na segunda pergunta, pessoal, tem a palavra divisível. E o que é que significa essa palavra divisível? É se pode ser dividido. Ou seja, eu estou aqui perguntando se o 6 pode ser dividido por 3. Em que sentido? É se eu pegar o 6 e dividir por 3, a divisão também vai ser exata. É nesse sentido que nós estamos falando aqui. Até porque, pessoal, quando a gente falar em divisor, a divisão tem que ser sempre exata, certo? Se a divisão não for exata, a gente diz que não é um divisor. Então, aqui, a resposta também seria sim. Até porque nós dividimos aqui, né? E vimos que, realmente, quando a gente pega o 6 e divide por 3, dá uma divisão exata, certo? Então, tanto faz eu falar 3 é divisor de 6 ou 6 é divisível por 3, certo? Por mais que a palavra divisor e divisível tenham sentidos diferentes, eu estou falando a mesma coisa. E como eu falei anteriormente, vamos pegar um exemplo aqui. Eu poderia perguntar para vocês se 4 é divisor de 6. Ou seja, eu estou perguntando se 4 divide 6. Dividindo aqui, vai dar 1, vem menos 4 e resta 2. Veja que essa divisão aqui não é exata. Nesse caso, a gente diz que 4 não é divisor de 6. Certo? Então, tome muito cuidado. A gente só pode dizer se um número é divisor de outro se a divisão for exata. E aqui, eu poderia dizer que 4 não é divisor de 6 ou 6 não é divisível por 4. Só pelo simples fato da divisão não ser exata. Certo, pessoal? Assim como nos múltiplos, aqui nós também teremos o conjunto de divisores de um número natural. E quem é que vai compor esse conjunto? Serão todos os divisores daquele número que você está em busca. Veja só, vamos pegar aqui um exemplo. Quem seria o conjunto dos divisores do número 6? A gente representa assim, olhe, D6. Aqui são os divisores do número 6. Quem são eles? Olhe, são todos os números naturais que dividem o número 6. Dividir no sentido da divisão ser exata, certo? Então, veja, é o número 1, o número 2, o número 3 e o número 6. Esses são todos os divisores possíveis aí do número 6. Não existe mais nenhum outro que divida. Lembrando, aqui nós estamos falando apenas de números naturais, certo? Vamos pegar mais um exemplo. Os divisores do número 36. Como é que a gente descobre esses divisores, pessoal? É só vocês pensarem, né, em todos os números que são menores ou iguais a 36 que dividem o 36, certo? Então, veja, o 1 divide, o 2 divide, porque ele é um número par, né? O 3 divide, o 4
o 6, o 9, o 12 e o próprio 36. Esses são os divisores de 36. Eu quero chamar a atenção de vocês para algumas observações. Primeira, o número 1 divide qualquer número. Por quê? Porque se você pegar um número e dividir por 1, vai dar esse número. E se vocês perceberem, o 1 estará em qualquer conjunto de divisores. Observação 2. Imaginem que vocês queiram escrever o conjunto dos divisores de um número natural. Se vocês perceberem, o próprio número sempre estará no conjunto. Veja aí os divisores de 6. O 6 está. Veja os divisores de 36. O 36 também está. Então, sempre que vocês forem escrever o conjunto dos divisores de um número, esse próprio número estará no conjunto. Corrigindo aqui, pessoal, essa setinha ela vem dos divisores, né? Só para não confundir. Observação 3. Perceba que todo o conjunto dos divisores de um número é o quê? Finito, ou seja, ele tem fim. E a quarta observação é que o número 0 ele não participa de nenhum conjunto de divisores. Qualquer conjunto de divisores que você for escrever, o 0 nunca estará. Melhor falando, o 0 não divide ninguém, até porque nós vimos que não podíamos pegar um número e dividir por 0, certo? Dividir por 0 não pode. Agora, eu finalizo a aula com uma seguinte observação gigantesca. Vou até colocar aqui, olha. Nós vimos que 6 é divisível por 3. Não foi isso? Perceba que só pelo fato do 6 ser divisível por 3, notem que também ele é múltiplo de 3. Então, veja que há uma relação entre múltiplos e divisores. Certo, pessoal? Eu deixo essa última observação para vocês pensarem mais a fundo. Terminamos por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.